Bom, então, eu vou falar aqui sobre um artigo que eu escrevi junto com a Juliana Carlos, que também foi co-editora da revista, junto com o Gabriel Feltran. Queria, de novo, dizer que foi um grande prazer dividir esse trabalho com eles. E com a Juliana nós escrevemos esse artigo, que fala quase um gancho com a apresentação do Leonardo, do artigo dele e do Bruno, que é onde deságua isso tudo que ele acabou de dizer. Então nós temos 99,80% das ocorrências policiais realizadas, apreensões realizadas, que vão desaguar no sistema de justiça, referindo-se a 80 mil e tantas ocorrências. Então, a relevância de cada uma dessas ocorrências é bastante baixa. Então, eu vou falar muito rapidamente sobre a lei vigente hoje, a lei de drogas, que é a lei de 2006. Nós fizemos uma revisão das pesquisas realizadas a partir de 2006 sobre como essa lei é aplicada na prática. Nós fizemos uma pesquisa aí original sobre algumas sentenças no caso sobre crimes de drogas e alguma problematização para o debate posterior. Então, a maioria das pessoas já sabe, mas a lei vigente hoje, que hoje já com algumas mudanças, mas ela entrou em vigor em outubro de 2006. A grande inovação dela foi a despenalização do porte de drogas para uso pessoal. Ela continua sendo crime e por isso que a polícia continua se preocupando com isso, mas esse crime não leva a uma pena de prisão. Por outro lado, essa lei também aumentou a pena mínima para tráfico simples de droga em relação à lei anterior. Ela aumentou para 5 anos, o que impedia, desde logo, a aplicação de penas diversas da prisão. É verdade que existe uma possibilidade de redução de pena, que não chama pequeno tráfico, mas para facilitar a gente chama aqui de pequeno tráfico, desde que a pessoa não seja reincidente e não haja indícios de envolvimento com organizações criminosas, o que se tornou um grande problema na prática, essa demonstração. Para essa redução de pena, a pena entraria no limite que poderia ser substituído por alternativas à prisão, mas a lei vedava expressamente. Mas em 2010 o Supremo declarou inconstitucional essa vedação, então, a partir de 2010 era juridicamente possível uma condenação por pequeno tráfico, que eu estou chamando aqui de pequeno tráfico, seja ela atribuída uma pena diversa da prisão. A gente falou já aqui sobre o aumento do encarceramento e o quanto isso é atribuível ou não à lei de drogas. Existe alguma controvérsia aqui nos estudos sobre isso. Eu acho a minha posição é bastante clara, em que houve sim um peso bastante alto no aumento do encarceramento brasileiro desde 2006. Há um peso bastante alto atribuível à maneira com a qual a lei de drogas é aplicada. Então nós temos um aumento de 80% da população prisional entre 2006 para 2016, e dentro desse aumento monumental nós tivemos um aumento da proporção de presos por drogas. Então é bastante nítido o fato de que a repressão direcionada ao tráfico de drogas ela é bastante importante nesse aumento do encarceramento brasileiro nos últimos tempos. Isso é particularmente impressionante no caso da prisão de mulheres, que teve um aumento de 160% nesse período. Em 2016, o tráfico de drogas respondia por 61% das prisões de mulheres. Tudo isso sempre, aproveitando a ressalva que foi feita na mesa anterior, da qualidade desses dados. Os dados oficiais, todos esses são dados oficiais do Infopem. Também é importante ressaltar, dentro dessas condições aqui, 40% de presos provisórios na média desse período, ou seja, pessoas que estão na prisão sem uma condenação definitiva. E também é importante dizer que esse cenário todo acontece num cenário de aumento muito discreto ou quase inexistente do número de vagas. Então, hoje nós temos uma taxa de ocupação que já chega em 2 pessoas para cada vaga. Chega no estado do Amazonas, por exemplo, a quase 5 pessoas por vaga. Desde que a lei entrou em vigor, algumas pessoas, alguns pesquisadores já entenderam que aquilo poderia ter uma repercussão
na aplicação da lei. Alguns defendiam que o fato da lei despenalizar o uso diminuiria o número de pessoas presas por crimes relacionados a drogas. Outras diziam que, considerando que a pena mínima tinha aumentado, iria aumentar o número de pessoas presas por conta da lei. Então, essa aqui é uma lista não exaustiva de pesquisas que foram realizadas a partir de 2006, diretamente voltadas para ver como essa lei estava sendo aplicada. A primeira delas foi de 2009 da UNB, UFRJ, pegando o caso do Rio e de Brasília, mas ela, apesar dela ter sido publicada em 2009, ela usou um conjunto de dados de 2007. Então, foi um dado bem imediato a partir da entrada em vigor da lei. Depois nós tivemos uma pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da USP, em 2011, uma do Instituto Sou da Paz, em 2012, a pesquisa da Juliana, coautora desse artigo, para a tese dela, em 2015, uma pesquisa da Julita Lengruber, também em 2015, a pesquisa do Instituto de Segurança Pública do Rio, que foi uma inspiração, imagino, para a pesquisa que o Leonardo acabou de apresentar, sobre apreensões de droga no Rio de Janeiro. Em 18, essa pesquisa que o Leonardo acabou de apresentar. Em 18, também uma pesquisa muito interessante da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Todas elas, de alguma maneira, tentando interpretar como a lei de drogas estava sendo aplicada na prática. Mencionei aí com asterisco 2 pesquisas que foram publicadas depois da submissão do nosso artigo. Uma da Associação Brasileira de Jurimetria e a tese do juiz Marcelo Semer. As duas não entraram no artigo porque elas vieram a conhecimento, ao nosso conhecimento pelo menos, depois da submissão do artigo para a revista. Então, nós temos aí uma longa lista, e tem outras que provavelmente a gente não conhece ou a gente não usou. Tem uma longa lista tentando identificar em lugares diferentes, em momentos diferentes, como estava sendo a aplicação da lei de drogas pelo judiciário. E o que pareceu claro para a gente foi que, mesmo com metodologias diferentes, locais diferentes, em momentos diferentes, o resultado era extremamente parecido em todas elas. O perfil das apreensões saltava aos olhos já quando a gente olhava no judiciário. Então, apreensões minúsculas na enorme maioria das ocorrências. As duas pesquisas, a do ISP e a do Sou da Paz, deixaram isso claro do ponto de vista da polícia, mas, de fato, as apreensões, em sua enorme maioria, tratam de apreensões minúsculas. E o perfil de pessoas presas é também bastante similar, independente do período de tempo que a gente pegou. As pessoas, em geral, são presas desarmadas, sozinhas, em flagrante, que não está aí na apresentação, mas também é um dado que é reiterado depois pela pesquisa do Sou da Paz. E o perfil dessas pessoas, o perfil sociodemográfico, são pessoas que são primárias, quantidades irrelevantes de drogas, mas são pessoas jovens, negras, com baixa escolaridade. 80% das pessoas, na maior parte das pesquisas, tem no máximo ensino fundamental completo. A maioria nem isso. E moradoras das periferias das regiões mais pobres das cidades analisadas. Esse é o perfil das pessoas que são objeto das apreensões de que o Leonardo falou momentos atrás. Então, não poderia ser diferente, e aqui eu quero fazer uma ressalva desde o início, que a nossa interpretação disso vai ser uma interpretação bastante crítica da atuação do Poder Judiciário, mas é importante dizer desde o princípio que esse é o filtro de experiência que os magistrados estão expostos pela sua experiência de mundo e pelos processos que efetivamente chegam ali nas mesas dos juízes. Então, a atuação do Poder Judiciário é mediada necessariamente pela atuação que foi descrita antes pelo Leonardo e também pelo lugar em que os membros do Poder Judiciário ocupam na sociedade. Essa quantidade monumental de apreensões minúsculas, elas reforçam uma tendência do Poder Judiciário, da atuação criminal do Poder Judiciário, que é uma extrema burocratização, chegando ao ponto de existir decisões que são padronizadas. Então, a mesma decisão, ela substitui o nome e o lugar onde a pessoa mora e a quantidade de droga apreendida e vai saindo na máquina de moer carne do fórum.
Tinha como ser diferente? Essa é uma discussão que a gente tem que fazer. O fato é que nós temos hoje, se nós pegarmos e nós fizermos isso, uma quantidade, uma amostra de decisões, a gente vai ver decisões que são absolutamente idênticas. Portanto, aquela atribuição de responsabilidade individual que está no pressuposto da atividade judicante, ela simplesmente é uma ficção, porque aquele modelo de sentença ele vai ser aplicado independente de quem esteja ali na frente. Outra coisa que chamou bastante atenção, e eu faço referência a um evento de lançamento da pesquisa da Defensoria do Rio, que eu dividi a mesa com a Carolina Grillo, que foi como a descrição de fatos e a valoração de circunstâncias nesse processo de atribuição da responsabilidade criminal, ele é absolutamente divorciado de qualquer experiência etnográfica ou da experiência prática dos mercados ilegais. Então a gente vê, eu lembro de um exemplo que a Carolina falou na hora que a gente estava apresentando a pesquisa, um número enormemente alto de pessoas que eram condenadas no Rio de Janeiro, cuja condenação era agravada pelo fato do crime envolver menor. Então era uma apreensão que tinha um menor e um maior, e aí a pessoa maior de idade tinha a pena aumentada porque ela teria aliciado o menor para o crime. E a Carolina pulou da mesa e falou, mas isso não faz o menor sentido, porque essa pessoa que foi presa, ela não tem nenhuma gerência sobre quem trabalha com ela. O judiciário está atribuindo um aliciamento de um menor para uma pessoa que ela não tem nenhum poder sobre a escala de trabalhadores. Então, é uma ficção jurídica que foi construída, foi preso um menor e um maior, o maior vai ser punido com um aumento de pena. E o mais interessante é que isso faz sentido do ponto de vista jurídico. Então a gente pode fazer seminários e seminários e seminários e seminários jurídicos, que isso tudo vai ser perfeitamente coerente e repetido e consolidado em jurisprudência, porque o mundo jurídico ganhou uma autonomia. A partir do momento que o processo chega, o mundo jurídico ganha uma autonomia em relação à realidade. Então, apesar dos juízes se entenderem como membros de uma organização que tem atribuição de segurança pública, eles trabalham com uma observação da realidade que é divorciada do funcionamento real do mercado ilegal. Isso se dá por o que a gente chamou de construção de ficções jurídicas, que vão sendo reproduzidas, viram súmula, viram enunciado, viram formas de essa mesma interpretação ser alimentar de novo o sistema judicial. Então, o que a gente chamou de ficções jurídicas? A primeira delas, a que mais salta aos olhos, é chamar quantidades irrisórias, irrelevantes de drogas apreendidas como grandes apreensões. Isso aí, desafio uma pessoa que ia ir lá no fórum pegar aleatoriamente um processo de drogas. A chance é quase de 99,8% de pegar uma quantidade relevante de droga e as chances altíssimas do juiz dizer essa é uma quantidade muito importante de drogas, e foi retirada da sociedade e, portanto, merece uma repreensão penal bastante intensa. Outra ficção jurídica é uma homogeneização da atividade do tráfico. Então, pequenos traficantes fazem... Essa frase entre aspas é porque, às vezes, é ela mesma, várias vezes. Fazem do comércio legal seu meio de vida e deve ser punido severamente. Então, isso é uma demonstração que sai da própria apreensão, que foi feito em flagrante, então não houve investigação para ver se aquela pessoa efetivamente fazia do comércio seu meio de vida ou não, mas isso está dentro desse modelo geral de descrição de um fato que se repete aos milhares. Uma ficção que está relacionada com a primeira, mas tem um elemento complicador, que é dizer que determinada circunstância é incompatível com o uso pessoal e, portanto, é tráfico. E aí, em geral, isso tem a ver com a maneira com a qual a droga é apreendida. Então, se ela está embalada, a sentença vai dizer a droga estava embalada. Então, ela se destinava ao comércio. Não é destinada ao uso pessoal. Se a droga não estava embalada, olha só, a droga não estava embalada. Então, ela era uma droga em grande escala. Ninguém consome uma droga num saco inteiro. Então, se ela não estava embalada, ela se destina ao tráfico. Então, toda a circunstância ela vai ser torcida de maneira a justificar a decisão que já está pronta, que é que aquilo é um tráfico. Outro que é um julgamento moral já embutido
previamente a qualquer análise circunstancial, é que o crime de tráfico causa instabilidade social, ele é a ponta de um mercado violento e, portanto, o encarceramento é a única solução capaz de interromper o funcionamento da economia criminosa. De novo, absolutamente divorciado de toda a experiência que foi discutida aqui na primeira mesa, o encarceramento não só não é aquele encarceramento daquela pessoa específica, não vai resolver, não vai interromper nenhum ciclo da economia do crime, senão vai reforçar essa economia ao incluir essa pessoa no sistema penitenciário, que é a fonte de poder das organizações criminosas. E aí que eu destaquei aqui, que é o fato de que o depoimento exclusivo dos policiais não afasta a possibilidade de condenação. Essa é uma figura jurídica repetida muitas vezes nas ocorrências, nos processos, porque, em geral, a única testemunha é o policial ou os policiais que fizeram aquela apreensão, às vezes meses depois da ocorrência. E isso se tornou um enunciado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e fundamenta milhares e milhares de decisões todos os anos. Isso também ignora o fato que foi discutido extensamente aqui na mesa da manhã, que é que a relação entre a polícia e os mercados é absolutamente complexa e difícil. Então, sintetizar isso como um enunciado dizendo que, ok, vale, é uma maneira bastante simples de resolver um problema de prova ali, de comprovação, para essa máquina poder rodar. Tudo isso, eu vou refazer a ressalva que eu fiz no slide anterior. Isso não significa que os juízes são pessoas ruins e que fazem isso de propósito. Isso significa que esse sistema ele é construído de uma maneira em que não há outro caminho possível. Enquanto chegarem 89 mil apreensões de quantidades irrelevantes no judiciário, o judiciário vai ter que lidar com isso de alguma forma, e o judiciário não tem capital para dizer, não, nada disso é tráfico, vamos soltar todo mundo. Isso é um termômetro de um problema mais grave. Aqui eu não vou me dedicar muito, porque a gente já discutiu na primeira mesa, mas a gente precisa discutir que essa política judicial é bastante ineficiente. Bastaria a gente usar um único indicador, que é o preço da droga no varejo, que se mantém bastante estável ou caindo nos últimos anos, embora em entrevistas com os juízes você vai ver que eles acham que a maneira de retirar as pessoas de circulação e de sufocar o mercado de drogas é efetivamente dando esse tipo de encaminhamento judicial às apreensões policiais. Isso gera uma série de problemas, né? Como o Leonardo já falou, o tanto de recursos e de tempo dedicado para uma quantidade bastante inexpressiva de droga e para pessoas bastante irrelevantes do ponto de vista do mercado. A reposição é imediata, muitas vezes aquele funcionamento, aquele mercado não vai ficar parado quando uma pessoa é presa. Vocês que me corrijam, mas provavelmente a pessoa nem chegou na delegacia, já tem alguém fazendo aquele mercado operar. Mas tem uma grande repercussão negativa, uma consequência não unintended consequence, da utilização desses recursos públicos massivos, tanto da polícia quanto da justiça e de tudo que está encaminhado. O que chama bastante atenção é que os juízes advogados, promotores, enfim, o sistema de justiça como um todo, eles estão muito pouco familiarizados com o funcionamento real do mercado. E quando a gente olha as sentenças, que foi uma coisa que a gente fez no nosso artigo, a gente tira exemplos que são muito engraçados, não fossem trágicos, né? A gente cita alguns deles, para quem se interessar, está lá, eu não vou ler aqui, para quem se interessar, está no nosso artigo. Eu tenho um favorito que eu tenho citado desde que a gente viu esse exemplo, que era uma apreensão de 12 gramas de crack, uma coisa, 3 pedras, é uma quantidade irrelevante. E a juíza vai fundamentar na sentença dela, ela diz, pesquisei no Wikipedia e vi que o consumo de dose diária é tanto. Então isso não é compatível com a dose, ela era traficante, vou condenar por 5, 6 anos, sei lá quanto que foi a pena da pessoa. Então a situação está tão
a demonstração da conexão daquilo com a realidade está tão vulgarizada que uma consulta a um verbete do Wikipedia fundamentou mandar uma pessoa para a prisão por 5 anos. Fora que consumo pessoal é uma coisa que varia muito. Por exemplo, você tomar o Tim Maia Sem falar depende disso. do referencial. Consultei o Tim Maia e isso é uma tiver plenamente compatível com... Tudo bem. Mas, então, o que eu gostaria de concluir a apresentação, reiterando que o judiciário trabalha com a realidade que lhe é apresentada. Essa é a realidade que lhe é apresentada por N filtros, filtros sociais, filtros corporativos, filtros, principalmente o filtro da atividade policial. Ele não reflete a realidade do funcionamento do mercado ilegal e, portanto, a atuação do judiciário, não importa o que o juiz pense de si mesmo, não é capaz de alterar a realidade. Ela, na verdade, contribui para a manutenção da realidade como ela é atualmente. Parece claro também que essa repressão focada no pequeno varejista, ela é contraproducente, ela é desproporcional do ponto de vista jurídico, visto pelos seus próprios termos, e ela é, obviamente, contraproducente do ponto de vista da eficiência do sistema de segurança pública, e não tem cabimento a gente dedicar essa quantidade de tempo e recursos escassos das nossas polícias para casos tão irrelevantes. Mas o que eu queria colocar como conclusão principal é que, e aí fazer aqui puxar um pouco a sardinha para a gente aqui, é que essa ponte entre pesquisadores que estudam e pessoas que vivenciam a realidade do mercado ilegal e o sistema de justiça, essas pontes são muito frágeis, ou elas quase não existem. Isso também tem um pouco a ver com o que o Maurício falou antes, na minha opinião, de a construção de determinados pressupostos a respeito da nossa própria atividade que dificultam o diálogo com quem está operando nesse processo. Então, conversar com o sistema de justiça é sempre muito difícil, porque sempre se coloca numa posição defensiva. Eles não conversam entre eles, exatamente. Então, é muito complexo trazer o sistema de justiça para a discussão. É muito difícil fazer fazer seminários, fazer cursos. Isso, em geral, o sistema de justiça é um pouco impermeável a isso. Então, esse seminário é particularmente interessante porque ele, de certa forma, ele tenta construir uma ponte entre esses dois mundos. A gente tem poucos juízes e promotores aqui, mas tem. E talvez a gente possa, a partir daí, usar... vai ser muito difícil, vai ser árduo, mas tentar criar pontes e convergências entre esses dois mundos, porque eu suponho que não seja agradável ouvir que o seu trabalho é absolutamente irrelevante, ou que tudo que você pensou sobre o que você faz 8 horas por dia, todos os dias, não serve para nada. Mas, de alguma maneira, a gente precisa fazer essa discussão e de maneira desarmada. Eu não te aconselharia dizer dessa maneira. Eu tenho tentado não falar Fica assim. a dica. Até porque serve, né? Serve. A gente precisa construir pontes e não vai ser colocando o seu interlocutor como um inimigo a priori que a gente vai conseguir que isso deixe de ser simplesmente uma congregação, um congresso de frustração coletiva. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e espero aí as discussões.